Olá, estamos no Fórum GRI Club Fundos Imobiliários 2021. Estamos realizando uma série de entrevistas com os nossos convidados e demais participantes do evento. E agora eu converso com Augusto Martins, que é Head de Real Estate do Credit Suisse. Tudo certo, Augusto? Bom, Thiago, tudo bem? Ainda bem, mais um ano, né? Já falamos o ano passado, que legal que deu certo aí. Esse ano já quase 100% presencial, né? Já com mais gente, estamos felizes de estar aqui. Sim, então, Augusto, obrigado de novo pela tua segunda participação aqui no evento. E falar do mercado corporativo, né, a gente está vendo esse segmento do mercado de fundos imobiliários sofrendo bastante nesse ano. Ao mesmo tempo, a gente enxerga aí algumas transações, alguns indicadores do mercado imobiliário corporativo, principalmente aqui de São Paulo, já com números interessantes, né? Então, eu queria que você fizesse esse paralelo, que muitas vezes no mercado secundário de bolsa aí há um certo exagero por parte dos investidores, né? Exato. Eu diria que assim, a gente tem duas comparações a serem feitas, isoladas e depois em conjunto. Então, o fundo, se ele está barato ou caro, ele deveria dizer para o investidor se é um timing bom para ele investir ou não. O mercado imobiliário, se ele está num ciclo favorável ou desfavorável, deveria mostrar se o fundo deveria investir no mercado ou não. E aí a combinação dos dois é, se você tem um mercado favorável no momento de mercado de cota que viabiliza uma transação, você nesse tempo poderia emitir cotas e crescer o fundo. Então, eu brinco que quando a gente tem um fundo imobiliário, a gente cresce pelo ativo e não pelo passivo. Por quê? Porque eu preciso ter transação, não basta eu ter um time de mercado, eu preciso ter transação. Mas não bastasse isso, eu tenho que olhar o fundo e entender se aquilo é accretive, né? Ou seja, se ele gera valor para o cotista. Então eu brinco que uma emissão boa, ela deveria conter pelo menos 4 requisitos, via de regra. Ela deveria ser no patrimonial ou acima, ela deveria não ser dilutiva para a renda, ela deveria ser, quando possível, acima da última emissão, pensando no investidor de longo prazo que nunca foi diluído para baixo, e por último, com algum desconto contra secundário, porque não dá para fazer emissão com prêmio. Então, quando você encaixa essas coisas, provavelmente você tem uma emissão boa. E aí, fazendo um paralelo com a tua pergunta direto do mercado de escritórios, nos parece que está muito difícil emitir cotas. Porque, de um lado, a gente vê um mercado imobiliário bastante competitivo, vê as transações recentes, a CCP vendendo um portfólio num preço relevante, uma torre do Pátio Malzone a preços que não são nada baixos, né? Não estou falando que são caros, mas não são baixos. E, do outro lado, os fundos imobiliários muito baratos. Então, a gente tem uma situação onde o mercado de escritórios ele não está no melhor momento, mas ele também não está no pior. Vamos dizer que ele sofreu uma pancada da pandemia, a vacância subiu, a nosso cenário é que ela sobe um pouquinho até o final desse ano e fica estável ano que vem, e volta a cair só em 23. E do outro lado, o mercado de fundos imobiliários, esse sim está muito barato. O que não deveria viabilizar nenhuma transação, via de regra, na ponta compradora, seja emitindo cotas. Então, é mais ou menos essa dicotomia que a gente está enfrentando hoje. Agora, efetivamente, se eu tivesse que colocar graus de preocupação, eu estou muito mais preocupado com o preço das cotas do fundo imobiliário como gestor, ou seja, preocupado no sentido de que o que eu preciso mostrar para o mercado, que informação falta ou que transação falta para que ele seja melhor precificado, do que com o mercado imobiliário. O IGPM deu trabalho, mas a gente conseguiu resolver. A vacância, no nosso caso, eu tenho uma vacância que foi fruto de uma decisão de portfólio, não foi uma vacância fruto da pandemia. Ela não é pequena, mas não estou preocupado, acredito que eu vou reduzir ela. E a gente vê a absorção bruta ocorrendo, que é um ponto importante ligado ao otimismo do mercado, ou seja, a absorção líquida é o net de novas locações e desocupações, e a bruta é só contratação. E quando o mercado de absorção bruta ocorre, significa que o locatário está tomando decisão. Então, esse é um ponto que nos deixa confortável, porque a gente sabe que no nosso portfólio, do HGRE, por exemplo, para a gente reduzir vacância, eu preciso ter absorção bruta acontecendo. Mesmo que o mercado
de vacância continue estável, vamos dizer assim. Então não sei se respondi a tua pergunta, mas acho que é meio por aí. Não, com certeza, Augusto. E falando agora do HGR11, né, enfim, um fundo que é sua responsabilidade, né, a parte de gestão. A gente viu agora, nos últimos meses, você realizando alguns movimentos, né, de venda, né, uma espécie de uma reciclagem, né, do portfólio. Você até comentou já publicamente também que muitas dessas decisões estão vinculadas aí a não realizar agora uma emissão, né, que poderia não ser o ambiente ideal ou não seria ideal para o cotista. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa reciclagem que ocorreu e também um pouco da tese, da estratégia que vocês estão pensando aí para 2022, por exemplo. A reciclagem ela tem dois lados. Tem um lado de, vamos dizer assim, como se eu pensasse como CFO, alocando capital e buscando capital, e tem um lado estratégico, pensando onde que eu quero estar com o fundo no futuro. Então, do lado CFO, é isso que você comentou, ou seja, a cota está barata, a gente até escreveu que a gente estava o ano passado out of the game, a gente continua, porque não faz sentido emitir cotas nesse preço, e se eu tenho necessidade de capital, o melhor jeito de prover esse capital é vendendo ativos, contanto que eu venda em preços razoáveis. Agora, quando eu olho como CEO, vamos dizer assim, pensando a estratégia do fundo, a movimentação também tem que fazer sentido estratégico. Um dado interessante, o HGRE em 2017 tinha 27% do portfólio como A até AAA, ou seja, a classificação de terceiros, feita pela Buildings nesse caso. Quando a gente olha a posição atual, depois da venda do Brasil Invest, o Mário Garneiro, ele está em 73%, ou seja, a gente passou de um portfólio que era só menos de um terço de qualidade A AAA para mais de 2/3. Esse movimento ele é super importante porque o mercado tem que perceber que o HGRE, que no passado já foi um fundo com mais risco, um fundo que tinha portfólio mais heterogêneo, que ele vai ser um portfólio mais homogêneo, só de escritórios e de preferência com ativos de qualidade. Não necessariamente só AAA, não é isso. É um dos meios de medir a qualidade. Mas ter um portfólio que seja líquido, principalmente. Então, por exemplo, eu tenho hoje um call center no nosso portfólio. É um excelente prédio, de ótima qualidade, com ótimo locatário, adimplente. Agora, ele não é líquido. Ele é um portfólio que, se amanhã eu tiver a saída do call center, a gama de empresas que pode ocupar aquele escritório não é grande. Então, isso nos preocupa. Nos preocupa porque a gente quer ter prédios que sejam possíveis ser ocupados pelo Credit Suisse, pelo Clube FI, pela GRI ou por qualquer outra empresa gestora. Então, é esse tipo de... E aí, regiões que tenham profundidade. E profundidade, eu digo, que significa que se eu tenho preço para baixo, eu consigo ocupar. E aí, a decisão se eu quero ocupar num preço mais baixo é minha. Então, por isso que a gente deixou de alocar em prédios fora do eixo São Paulo, talvez um pouco de Rio. Porque a gente tem, por exemplo, um prédio em Porto Alegre que chama Guaíba, mas é um mercado com baixa profundidade. Significa que eu tenho uma gama de potenciais locatários muito pequena. Então, são coisas, não é que eu deveria desinvestir, mas são investimentos que eu não devo repetir. Então, é assim que a gente está, e com isso, a gente juntando as duas coisas, falou, tem um prédio aqui que eu posso vender, que me traz um capital relevante, traz um lucro, um prêmio substancial contra o patrimonial. Então isso é importante para a gente distribuir uma renda que vai ser relevante no final do ano e que está aderente à estratégia. É um prédio numa localização muito boa, mas é um prédio que eu tinha só 17% do prédio. Então colocar toda a nossa agenda e ter representatividade não era fácil, porque não basta a gente gerar retorno, eu tenho que gerar retorno com representatividade, senão eu não consigo impactar a carteira. Eu posso ganhar 50% numa posição super pequena, de 0,5% do portfólio, não vai impactar o investidor. Então, eu tenho que ter um mínimo de relevância financeira, né? Então, essa foi a lógica do desinvestimento, e diria o seguinte, se a cota continuar no patamar atual, com 30% de desconto, eu vou vender mais coisa. Por quê? Porque este vai ser uma forma de mostrar para o mercado que aquele preço está errado.
E quanto mais eu vender, eu distribuo mais lucro, sobro mais capital, aumento a renda eventualmente. Isso vai mostrar para o mercado não só a renda, como também que aquele patrimonial ele não é só um laudo, ele tem valor. Porque se você sabe efetivamente se o imóvel vale, a hora que você vai ao mercado e vende aquele. Senão, por enquanto, é só um laudo. Tem um valor, um laudo, mas tem liquidez que tem você liquidez. está efetivando aquela transação. Exato. Então, óbvio, não estou falando que eu vou desmontar o portfólio, mas se isso for necessário ao longo do tempo para melhorar os indicadores do fundo e para mostrar para o mercado que aquele preço está errado, até que o fundo fique corretamente precificado, a gente vai fazer, porque uma coisa que os investidores às vezes, não vou dizer se enganam, mas perguntam, é se a gente está preocupado com o preço da cota, dado que eu não tenho resgate. E eu estou extremamente preocupado. Não porque eu tenho um investimento pessoal no fundo, que também é verdade, mas porque a pior coisa que pode existir para um gestor é você ter um retorno que não está adequado para o investidor. Isso é horrível. Então a gente está super preocupado e vai fazer assim, todas as ferramentas que a gente tiver para que o fundo, no longo prazo, a gente brinca que o que diz se o fundo está bem precificado e com retorno adequado é que ele deveria estar entre primeiro e segundo quartil em 3 janelas, de 1 ano, de 3 anos e de 5 anos. Se eu tiver com esse formato, significa que eu estou bem, porque não adianta também eu ter um retorno bom numa janela, mas no longo prazo é ruim. Ou no longo prazo é bom, mas no curto prazo é muito ruim. Ele deveria estar adequado em todas as janelas. É isso que a gente está buscando, vamos dizer assim. Bom, perfeito, Augusto. Obrigado de novo pela tua participação aqui no Clube FI. Obrigado vocês e obrigado pelo evento. Bom, então se você gostar dessa entrevista, deixe seu like, faça seu comentário. Também não deixe de fazer a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube. Então, obrigado e até mais.